Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu já falei para você, já confessei, né, que eu orava quando era mais jovem. Senhor, não volta ainda não, que eu preciso tirar minha carta. Loucura para dirigir. E depois, Senhor, espera um pouquinho que eu preciso casar. Tolo. Ah, Senhor, eu vou te aceitar, mas eu preciso encontrar a pessoa ideal para a minha vida. Ah, Senhor, eu vou te seguir, mas me deixa primeiro alcançar o meu sonho de independência financeira. E aqui vem o nosso poder de escolha. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à sua natureza carnal. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à sua natureza inferior. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à sua natureza pecaminosa. Se você tentar lutar sozinho contra o seu eu, isso acontece. Primeira delas, conflito. Paulo diz que a primeira dificuldade que nós enfrentamos quando nós lutamos contra o nosso próprio eu interior é conflito. Isso claramente fica claro no verso 15 de Romanos 7, que acabamos de ler. Ele disse: eu não entendo o que faço, mas não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Na verdade, no original grego bíblico, nós encontramos, queridos, os verbos nessa porção bíblica, todos eles na primeira pessoa do singular. Em outras palavras, eles vêm conectados com uma palavrinha. A palavrinha é eu. Eu faço, eu não faço. Paulo menciona o eu 6 vezes nesse verso que eu acabei de ler para vocês. Se até mesmo Paulo enfrentava esse conflito, nós percebemos que há esperança para nós, queridos. Conflito. Mas há uma segunda consequência negativa quando você tenta lutar contra o seu próprio eu. Além do conflito, surge também, sabe o quê? Culpa. Deus, ele não deseja que você viva com culpa. Mas exatamente isso que acontece quando você tenta lidar com o seu próprio eu, usando as suas forças. Ouça mais uma vez aquilo que Paulo afirma. Ele diz: eu sei perfeitamente que o que eu estou fazendo está errado. E ele diz: e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que eu estou quebrando. Ele diz: consciência, a minha consciência. Se você dividir a palavra consciência em duas, você vai encontrar ciência. Em outras palavras, sabendo. Com conhecimento. Ciente de que estamos fazendo o que está errado. A culpa que vem a nós quantas e quantas vezes por não fazer aquilo que nós sabemos ser o que é correto. Além de enfrentarmos esse conflito interior, a culpa também há um outro resultado negativo. Sabe qual é? Dependência. É quando a gente começa a fazer a mesma coisa sucessivas vezes, nós desenvolvemos um hábito. E quando a gente menos espera, nós começamos a depender desse hábito para viver. Paulo também afirma no verso seguinte: no entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer tais coisas ruins. E o mesmo acontece, queridos, com cada um de nós. O resultado, nós começamos então a desenvolver hábitos maléficos na nossa vida. Mas de onde vem isso? Hein? Repetidas vezes, Paulo menciona aqui, e eu quero salientar isso a você nessa noite. Vem da nossa natureza pecaminosa. E sabe qual é o pior de tudo? É que a gente gosta de viver assim. Pois é, muita gente que eles vivem nesse mundo dessa forma. Ficam buscando atrativos que o mundo oferece, o alimento que tanto precisam para satisfazer a fome por prazer.
E o problema é que acabam criando dependência desses hábitos. Tentam de tudo. Quebram todas as regras possíveis e existentes com o único objetivo: encontrar a satisfação do eu. A satisfação própria que tanto buscam. É por isso que ficam bêbados. É por isso que se drogam. É por isso que acordam ao lado de pessoas que conheceram horas antes. Tudo isso, queridos, para satisfazer algo que não dura. Porque tudo é passageiro, tudo é temporário, sem a base segura que cada um de nós precisa para a nossa vida. E isso sem falar das consequências intrínsecas de todas essas ações, muitas das quais se tornam uma verdadeira prisão e que as pessoas não conseguem se libertar. Apenas recapitulando: conflito, culpa, dependência. Uma outra consequência? Autocondenação. No verso 18 ele afirma, Paulo: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Querem ver um exemplo claro dessa situação? Ouça com atenção aquilo que a gente encontra no Salmo 38. Davi diz: as minhas culpas me afogam, sou como um fardo pesado e insuportável, estou encurvado e muitíssimo abalado, o dia todo saio vagueando e pranteando, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Davi escreveu isso, queridos. Coração cheio de angústia. Ele diz que o coração geme de angústia. Sabe quando ele escreveu isso? Logo depois de ele ter cometido adultério com Batseba. Logo depois que ele assassinou indiretamente o marido dela, Urias. Autocondenação. Como é que muitos se martirizam? Punindo-se a si mesmos. Ou infelizmente, querido, chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. Não se sentem de acordo com aquilo que é cobrado delas. E isso aqui, queridos, é uma triste realidade, resultado do pecado. Mas ainda não é tudo. Há uma outra consequência negativa, que é frustração. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim por tentar algo e não conseguir. Exatamente o que sentia Paulo. Na sequência, ele também disse: sempre descubro que tenho vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Algumas vezes nós enfrentamos numa espiral de hábitos em nossa vida e simplesmente não conseguimos mudar a situação, não conseguimos quebrar esse círculo vicioso da nossa vida. Não conseguimos iniciar uma mudança real em nós. E finalmente, uma outra triste consequência é o desespero. Desespero. Não sei se você já se viu fazendo coisas que não gostaria de ter feito, situações que você diz: por que eu fiz isso? Ciente de que não deveria, faz e depois fica: por que eu fiz isso? E aí você se desespera. E é exatamente isso que ele descreve na sequência, no próximo verso. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E onde é que essa tensão acontece? Ele diz: contudo existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior. Eu mencionei para vocês natureza pecaminosa, natureza humana, e aqui mais um termo: natureza inferior. A gente vai voltar a isso. A minha natureza inferior que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. E aqui eu quero deixar algo bem claro a vocês. Por que esse conflito é real? Hein? Porque a nossa luta, queridos, acontece entre duas naturezas. Uma intrinsecamente está dentro de você. É essa humana, inferior, pecaminosa, carnal. Mas ouça bem o que Paulo menciona no verso anterior. Quanto à minha nova natureza, ele diz: eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza inferior.
Você percebe aqui? Ele fala, quanto à minha nova natureza, ela luta contra uma natureza inferior. Queridos, essa é a maior batalha que nós enfrentamos. A batalha entre uma natureza que busca viver a vontade de Deus, mas a natureza inferior que todos nós temos dentro de nós. Ah, Kleber, mas me diz uma coisa. Como é que eu faço então para tirar essa natureza inferior? Como é que eu faço para tirar essa natureza pecaminosa da minha vida? Eu não quero esse negócio, não. Não tem como. Ah, não acredito. Não há como remover de maneira completa a natureza pecaminosa de dentro do nosso coração, de dentro de nós. Até sermos completamente transformados por Deus. Quando? Quando Ele retornar. São duas naturezas que você tem dentro de você. Qual a natureza que vai vencer? A que você alimenta. Assim, vocês podem ver como minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. Ouviram ou não? Tem muita gente aí dizendo que é possível ser perfeito antes da volta de Cristo, mas parece que nunca leram esse texto. A minha natureza que está dentro de mim gosta de pecar. Que situação terrível é essa que eu estou, diz Paulo. Quem é que me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza inferior? Esse é o clamor, queridos. Esse é o clamor de socorro. Como vencer essa batalha? E Paulo descreve em detalhes o segredo da vitória no capítulo seguinte, que é o capítulo 8 de Romanos. Como estar pronto para o desafio? Primeiro deles, lembre-se diariamente o que Jesus fez por você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segundo passo, permita que o Espírito de Deus controle seus pensamentos. Quem vive segundo a natureza humana tem a mente voltada para o que a natureza humana deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o próximo passo é aprenda a dizer não. Portanto, vocês não têm, para com a velha natureza pecaminosa, qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Volte-se para Deus sempre que você sentir medo. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba, meu Pai. E lembre-se de que Deus está no controle. Lembre-se de que Deus está no controle. Ele diz, a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por
todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Para estarmos prontos para essa batalha contra o nosso próprio eu. Confie no amor eterno de Deus por você. Hoje estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.